que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Altair, Deus me deu uma palavra quando você veio aqui na frente, e Ele manda dizer o seguinte, irmão: te prepare para correr mais velozmente, diz o Senhor, porque Ele te impulsiona, assim te manda dizer o Senhor. Irmão Alexandre Genésio, te prepara para voar nas mais altas alturas, porque o Senhor te lança a níveis maiores, mais elevado na dimensão espiritual, assim te manda dizer o Senhor. Mestre, quando o Senhor chamou o irmão Júnior para vir aqui louvar, em seguida o Senhor realizou um decreto e veio os outros irmãos a louvar. Primeiramente eu vi essa placa, Geração Jesus Cristo, um centro de seleção e justiça, ela toda ensanguentada. E em seguida, mestre, eu vi um homem simples adentrar na congregação, com um desgaste físico, com vestes desgastadas ao longo do tempo, empoeiradas, um semblante marcado pelo sol excessivo que esse corpo recebeu ao longo de uma caminhada essa de gerações em gerações. Ele adentrou ao templo, esse homem simples, e a cada passo dado por esse homem, mestre, eu via a marca dos seus pés em sangue ficar marcado no chão do templo pós-prisão. E não tinha ninguém nas cadeiras, somente o Senhor no púlpito. E este homem simples, mestre, veio ajeitando cada cadeira. Ao momento que ele tocava, que ele arrumava, que ele zelava cada cadeira, a cadeira brilhava. Em algumas cadeiras, mestre, ao momento em que ele estava ali ajustando a posição da cadeira, aparecia um irmão aqui na igreja. E ele realizava, mestre, esse gesto em cada irmão, sendo que ele fez isso em toda a congregação. Em apenas algumas cadeiras, alguns irmãos apareciam perante a este homem simples. E ao findar da adoração, essa visão cessou. Até aqui, mestre. Mestre, tem alguns cultos que eu tenho visto um homem aqui dentro, e como se ele puxasse alguns, juntasse a ele, faz como se fosse um cercado, e se juntam essas pessoas e ficam com ele ali. E quando o Senhor falou que nós estamos como se fosse uma família, essa testificação, essa visão, ela saltou de novo, como se fosse uma confirmação daquilo que o Senhor falou e daquilo que Deus tem me mostrado a cultos aqui dentro. E Deus me deu uma palavra: malditos sejam todos aqueles que quebraram aliança com esse púlpito. Malditos sejam todos vocês, assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. E quando o Senhor falava dos folhetos, da mudança de dispensação, eu via descer do céu 3 chicotes. Esses chicotes estavam em fogos. A ponta, o pegar desses chicotes era negro. E um era entregue nas mãos do Cícero, o outro nas mãos do irmão Josimar.
E o outro está à disposição, mestre. Amém, até aqui. Aleluia. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu tive uma visão com o Bolsonaro. Eu vi o Bolsonaro, uma imagem, e vi a igreja se transformar na mesma coisa que o Bolsonaro, era uma aliança. E vi o Senhor, mestre, como uma pedra, ser atirada nos pés dele e quebrar tudo. E Deus me deu uma palavra. Esta pedra é a pedra que tira as ilusões da igreja. Então essa visão cessou. Louvado seja Deus. Logo em seguida, eu vi nós, como nas regiões celestiais, receber um canudo de formatura. E grande foi a alegria, porque nós fomos aprovados. Aleluia. Logo em seguida, eu vi o Senhor sendo preso, mas vi o Senhor deixar uma capa. E essa capa, ela passeia por cima da igreja, para alguns irmãos, no período que o Senhor vai ficar ausente. Amém. Irmão Jean, grande é a obra que Deus tem na tua vida neste lugar. Porém, atentai, não se torne como alguns que ainda estão neste lugar. A atenção é necessária. Aos desatentos também serão retirados deste lugar. Assim manda dizer o Deus da geração, Jesus Cristo. Atentai para esta palavra, irmão. Mestre, tem um irmão na África que eu vejo vários anjos ao redor dele, com várias coisas para entregar a ele. Mas ele não sabe quem ele é para Deus. Ele não sabe quem ele é, o que ele significa para Deus. E esse irmão é o José Salles. Amém. Deus, nessa manhã eu vejo o Senhor acertando o cinto dos profetas e a capa dos profetas. E também vejo a cabeça dos profetas em fogo. Essa é a visão que o Senhor me deu. O irmão Rômulo, nessa manhã, eu vejo uma luz muito forte que entra, e essa luz toma, resplandecendo todo o ser do irmão. No momento que falou dos folhetos, eu vi os 3 folhetos descendo, e eles desciam em chama de fogo. Até aqui. Irmã Cláudia, o anjo, ele lhe entrega um chicote.
a parte redonda desse chicote, aqui enforca, ela tem navalhas. E assim manda dizer o Senhor a ti: cortai essa cabeça, pois tu sabes qual é. Amém. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 28. As bênçãos sobre os obedientes. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos. Benditos o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos, nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva a toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes cultos. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, quando Deus liberta Israel do Egito, ali tinha a promessa de libertação e Deus libertou, né? Libertou e deu promessa: vocês vão entrar na terra prometida. Tá, mas na terra prometida poderiam ser ainda um lugar de tormento, um trabalho excessivo, a mesma escravidão que eles viviam no Egito, poderia se dar na terra prometida, né? Quando o homem tem que trabalhar e a terra não produz e ele não consegue recurso, isso é uma escravidão, mesmo que não tenha um chicote batendo nas costas, mas é uma escravidão. Amém? Os projetos de Deus com a humanidade não era isso que nós vemos por aí. A terra produz riquezas incalculáveis, tanto que alguns a detêm, claro. Eu estava olhando os grandes homens ricos, a grande maioria dos homens ricos. O que os levou à riqueza foi mentira, assassinato. Eu falei a maioria, não falei todos, porque eu não conheço a história de todos os que passam pela minha cabeça, mas a maioria: mentiras, assassinatos, falsidade, roubos, furtos, desvios. Se você for olhar hoje, Bill Gates, o homem mais rico do mundo, tem um histórico lá que tem até documentário falando de como o homem roubou outras pessoas. O tal do Zuckerberg, dono do Facebook, a mesma história. Tem até filmes de documentários falando como esse homem roubou outras pessoas. Ike Batista, não é isso? Foi o 8º homem mais rico, sei lá, do mundo, do Brasil. Tudo fruto de
roubo e escravidão. Eu assisti um documentário, um repórter até muito famoso que tem aí, e ele foi lá aonde esse camarada tinha, ou tem, sei lá, as mineradoras dele, como ele botou pessoas expulsas das suas terras, tomou a casa, a propriedade das pessoas, botava adolescentes e jovens para trabalhar como criança, enriqueceu com o sangue dos outros. Maldito e desgraçado seja ele. Que tudo que ele tirou dos inocentes, ele comece a pagar aqui, e os juros peguem ele lá no inferno. Maldito todo aquele que enganar o seu próximo para colocar o seu ninho no alto. Maldito e desgraçado seja. Todos esses grandes homens, todos não, né? Já falei, a maioria desses grandes homens ricos, as redes Globo aí, os Marinho da vida, Roberto Marinho, que parece que foi o fundador da Rede Globo, um canalhocrata que não tem mais tamanho, tem aí os documentários sobre a vida dele. Eu não precisaria nem olhar para os documentários, basta olhar para o caráter da emissora, dá para ver que o fundador e toda a sua prole é maldita e desgraçada, com pactos com o diabo. Dá para ver isso. Mas a terra, o projeto de Deus com o homem foi botar o homem numa terra, e não para ser pisado dessa maneira. Porém, o diabo veio e encontrou um belo ninho aconchegante no coração das pessoas que queriam se exaltar sobre o seu próximo. E aí o diabo conseguiu esse respaldo, essa base nos corações humanos malignos, e aí hoje nós vemos toda essa desgraça. Mas a terra, tu pega um anzol daqui, vai ali no aterro do Flamengo, joga ali da pedra, daqui a pouco tu puxa, vem um peixe. Não é assim que funciona? A criação de aves, como galinha, codorna, peru, isso aí não tem mais limite. Quanto mais eles colocam para criar, mais procria. Ovos são tantos que tudo que é lugar da sociedade que tu passa tem alguém vendendo ovo. Coisas úteis. Tomate, tu compra um tomate, chega em casa, pega aquela sementezinha ali do tomate, joga lá no vaso de planta de qualquer jeito. Daqui a 3 semanas tu está catando tomate. Não é assim que funciona? Isso porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porém, quando Deus liberta Israel do Egito, fez a promessa da terra prometida. Mas essa terra, Deus já tinha falado: vos guiarei para uma terra que mana leite e mel, e desta terra vocês vão cavar o cobre, e o manganês, os metais preciosos vocês vão cavar dessa terra. E você vê, os metais eram utilíssimos para uma série de construções, eram fontes de riqueza. Hoje, se não existisse metal, não existiria televisão. Se não existisse metal, não existiria lâmpada. Você já viu? As lâmpadas antigas tinham um filamento, chamava, como aquele filamento? Aquele metal, como é que chamava? Tungstênio. Sabia que você não ia lembrar disso, né? Só os doidos ficam guardando essa coisa na cabeça. É um filamento de metal. Entende? Hoje, de onde você acha que tira-se o plástico para se fazer a cadeira que você está sentado? É de uma matéria-prima. De onde se tira o plástico que faz as garrafas PET? O vidro que faz tudo que tu imagina. Para onde você olha, você vê vidro. As lâmpadas têm vidro. As câmeras que usamos, quando você abre as placas de computador, as placas de filmadora, lá tem um monte de metal. E Deus disse para Israel: dessa terra vocês vão cavar o cobre, vai cavar os metais preciosos. Então significava que eles teriam riquezas, tecnologia, o mundo ia precisar comprar deles, eles teriam fonte de comércio. Enfim, Deus está guiando para uma terra onde não faltará nada. Lembra do cacho de uva? Diz que tinha uma parreira lá que eles pegaram a uva, estava pesada.
enfiaram um cabo entre a uva e 2 homens carregaram nos ombros. Esse é o projeto de Deus com as nossas vidas. Que você esteja numa terra que não falte nada. Essa palavra é verdadeira ou mentirosa, irmão? Aumenta um pouquinho, mano. Essa palavra de prosperidade, de riqueza, ela é verdadeira ou mentirosa? Jesus realmente disse: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Se Deus sustenta essas coisas que hoje existem, amanhã não mais, quanto mais a vós. O que Jesus queria dizer? O Pai está muito mais preocupado com o vosso sustento do que o sustento dos pássaros, do que o sustento das ervas do campo. Ele está muito mais preocupado com vocês. Irmão, você é servo de Deus o suficiente para dizer: se eu não prosperei em riqueza, se eu não prosperei naturalmente, a culpa é minha. Você é homem de Deus o suficiente para dizer isso a seu respeito? Mas jamais atribuir falta a esta palavra. Foi assim o começo da minha caminhada. As pessoas na Igreja Batista, imagina, a Igreja Batista era uma desgraça. Era uma desgraça, passar por aquilo ali e sobreviver, só muita misericórdia de Deus na minha vida. Eu convivi na lama, eu convivi com os porcos. É isso que são os batistas até hoje, porcos, com todas as letras, porcos, servindo a um Deus que é capacho do bode da maçonaria. Pastores preocupados com seu próprio salário, que eu conheci. Pastor verdadeiro é aquele que dá a vida pela ovelha, não que está preocupado com o seu próprio salário. Eu conheci um homem chamado lá na época, todo mundo tinha ele como, bom, dentro do ramo batista ele devia ser alguma coisa. O nome dele era Jeremias, com G, né, com J, Jeremias Bento da Silva, tá? Era o nome desse homem. E muita gente acreditava que o homem era alguma coisa. Não, nós temos um grande pastor. Ué, quando a Igreja Batista da Esperança propôs a ele sair da Igreja Batista da Gamboa e assumir o pastorado lá na Igreja Batista da Esperança, ganhando um salário 3 vezes maior, ele não pensou 2 vezes, ele chutou o rebanho de cá e foi para um de lá. Isso se chama pastor? Como é que a Bíblia diz que se chama isso? Mercenário. Isso não é pastor. Pastor é aquele que morre com o seu rebanho. Esse é pastor. Que nem Davi. Davi era o pastor, falando naturalmente das ovelhas, né? Mas Davi era pastor. Veio o leão, veio o urso, pegou a ovelha. Eu fui lá e arranquei os pedaços dela da boca do leão, da boca do urso. Eu matei, eu lutei com o leão, eu apostei a minha vida para sustentar, para arrancar o que sobrava da ovelha. Isso é pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. A verdade, você entra pelas portas para ouvir, porque só tem aqui. Não são todos, porque tem gente que está passando pelaquela porta e ainda não desenvolveu o caráter cristão. Isso não é ovelha. Mas aqueles que Deus me mostrou que tem o caráter cristão, acredita perante o Deus vivo que é fogo consumidor, eu daria a minha vida por ti. Porque é para isso que eu fui chamado, para dar a vida pela ovelha. Jesus falou que o bom pastor, o verdadeiro, não foge, ele dá a vida pela ovelha. Eu sou pastor, mas tem um detalhe, eu sou o único pastor no mundo inteiro. Então Israel sai do Egito, tem promessas, tem um monte de coisa, mas promessa é uma coisa, pactos são outros. E Deus, depois de levar Israel a atravessar, ele faz um pacto com Israel. E o pacto é esse Deuteronômio 28 que nós lemos. Mas não é um pacto unilateral.
Pacto unilateral é aquele que depende apenas da execução de uma das partes. Não, esse pacto ele é bilateral. Depende do comportamento não só de Deus, mas também daquele a quem ele está fazendo a promessa, está se comprometendo naquele pacto. É uma aliança bilateral. Deus faz essa promessa e você lê, tem promessa de riquezas incríveis. Imagina virar para uma nação e dizer assim, ó, tu vai emprestar a muitas nações, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Imagina o quanto de riqueza está intrínseco nessa palavra de Deus. Tu vai emprestar a muitas nações. Imagina você com riqueza, com recurso para emprestar a nações. Irmão, nós estamos falando de um Israel que, quando você olha os termos que Deus deu a Israel, territorialmente, Israel é uma nação pequena. Israel seria tipo, não sei, um Rio de Janeiro um pouco maior. Isso seria Israel. E emprestar para muitas nações. Imagina um Israel emprestando para a Rússia, Israel emprestando para os Estados Unidos, Israel emprestando para o Brasil, Israel emprestando para a Inglaterra, Israel emprestando para tudo, mas de nenhum deles tomar nenhum centavo emprestado. Significa ter muito. Isso é promessa de Deus? É. Todos alcançam. Aqui diz, no começo de Deuteronômio 28, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno. São todos. Irmão, lute para que tu sejas guardião de todos. Não deixa faltar nada, não deixa escapar nada. Não seja um verdadeiro, seja o mais verdadeiro de todos. Não seja um justo, seja o mais justo de todos. Porque tem pessoas que acham que aquela coisinha, não, isso aqui é um negocinho de nada, não tem nada a ver. Deus falou que são todos os conceitos, todos os preceitos, todos os princípios. Você não pode deixar escapar nada. Nunca trate Deus tipo, esse negocinho aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver para você, não tem nada a ver para mim, mas quem decretou o mandamento diz que tem tudo a ver. Você tem que ser fiel em tudo. O que Deus falou a respeito de Moisés? Não é assim como meu servo Moisés, eu falo face a face com ele, porque ele é fiel em toda a minha casa. Significava que ele não deixava nenhuma poeira para resolver depois, nenhuma poeira fora do lugar. Ele era fiel em tudo, meu irmão. Não trate Deus como um tonto, não trate Deus como um ser humano, não trate Deus como alguém qualquer. Deus não é alguém qualquer. Ele tem um zelo. Quando ele dá uma palavra, um decreto, um mandamento, ele quer ver tudo cumprido sem faltar nada. Saul, tu executou a palavra do Senhor? Executei, eu só deixei vivos os animais. Deus não vai se importar por eu ter deixado vivo animais. Deus vai se importar? O que Deus tem a ver com meia dúzia de vaca viva, um boi, touro, sei lá, cavalo, camelo, o animal que tivesse lá na época? Deus vai se importar com esses animais? Se importou a tal ponto de rasgar o ministério de Saul, deixá-lo no desespero, ver seu filho ser morto diante dos seus olhos e obrigá-lo a se matar em cima da própria espada. Trate Deus como alguém que você não consegue esquadrinhar o caráter e a personalidade, exceto saber que é justo a toda prova, mais justo do que o que você pudesse imaginar na sua cabeça. É assim que você anda com Deus, dando sempre o seu melhor, fazendo tudo que está segundo as suas forças. Irmão, quando eu cheguei no ministério, quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei no evangelho, para ir para a igreja, eu já contei, né? Eu sentava no canto da parede. Por quê? Porque a minha calça era puída, era rasgada, e eu sentava naquele canto para ninguém ver. Na hora da saída da igreja, eu pegava assim a Bíblia e botava aqui e ia embora, né? Todo mundo carregava a Bíblia debaixo do braço, eu não, carregava a Bíblia aqui, né? Assim, né? Botava assim, por quê? Para ninguém ver que eu tinha uma calça rasgada.
Vou dizer, hoje não existe calça no mercado que eu não possa comprar. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra e eu sou testemunha de que esta palavra é verdadeira. No começo eu fui criado, muitas vezes, todo mundo, já falei, né? Todo mundo vai para a escola bem alimentado, porque se você não for bem alimentado, você não aprende. Barriga vazia, o cérebro não processa, você tenta se concentrar, não consegue, você fica tontinho. E eu ficava assustado na época. Eu dizia, como é que meus colegas conseguem compreender tudo e eu não consigo entender? E eu apelava para os meus colegas, você entendeu? Entendi. Você pode me explicar? Sim, eu sempre, graças a Deus, sempre pegava alguém que me dava aula. Só depois que eu cresci, com mais entendimento, é que eu compreendi. Eu não entendia porque eu ia para a escola com um café, a gente chama o café preto, né? Aquela água tingida de um pó, ora, aquilo não alimenta ninguém. Então chegava dentro da escola, ficava zonzo, tonto. Meus colegas entendiam tudo e eu não entendia nada. Mas Deus sempre teve misericórdia, botou gente no meu caminho para me ajudar. Pessoas que me davam aula, colegas que se prontificavam a vir aqui na minha casa para me ajudar. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes tu pode não ter um recurso num determinado caminho, mas se Deus tem um projeto na tua vida, Ele tem outro caminho diferente daquele. E quando eu cheguei na igreja, meu irmão, eu era o pobre. Teve meninas que não quiseram namorar comigo porque eu era pobre. Eu ouvi de pessoas assim, não, só namoro quem tiver carro. Tu tem carro? Não tem carro? Tu tem casa? Não tem casa? Tu mora numa choupana? Sabe quem quer ser tua mulher? Você pensou ninguém? Tá louco que eu vou falar ninguém? A tua mulher será aquela que tem visão espiritual, que vê que você é muito além daquilo que você tem. Essa é a tua mulher, essa é a que Deus preparou para você, aquela que vai lá junto contigo, vai lutar e vocês vão construir juntos, meu irmão. Esse é o projeto de Deus. No mundo aí, eu já vi pais dizer assim para seus filhos, mulher gosta de homem que tem alguma coisa, vê se tu trabalha, conquista, senão na hora que tu for namorar, nenhuma mulher vai querer namorar contigo. Isso é um mundo. Servos de Deus não pensam nisso. A visão de servo de Deus é: Deus, qual é a tua visão para mim? É andar nesse oásis maravilhoso? Ou é trilhar o deserto, a cova ou a fornalha? O que tu tens para mim e eu farei. Isso é servo de Deus. Quem escolhe com os seus próprios olhos certamente tropeçará lá na frente, terá a vida desgraçada. Servo de Deus dobra joelhos e ouve de Deus qual a direção para a sua vida. Quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, é certo que estamos escolhendo também a nossa destruição. Não podemos ignorar a direção de Deus, o Deus vivo que fala, a oração, a palavra. Não podemos ignorar essas coisas. Tem gente que ignora. Então eu cheguei na igreja, irmão, pobre, e fui caminhando, pobre, mas fiel, pobre, mas Deus me deu graça para entender que aqui estava a fonte de tudo, a Bíblia, a palavra de Deus, a grande base de Deus para as nossas vidas. Não é tudo, aqui não tem tudo, no livro da Bíblia não tem tudo. Por quê? Porque Deus é transcendental, então não está limitado a um livro. Amém, meu irmão? Você já ouviu a mensagem? Além dos pergaminhos. Amém? Deus não está em pergaminhos unicamente. Deus é muito além de qualquer pergaminho. Amém, meu irmão? Deus não está limitado no universo. Deus não está limitado nem na sua própria glória. Escuta isso: Deus é muito além do que a própria glória que o cerca. Ele é, qual é a palavra? Transcendental, significa que transcende, ultrapassa a tudo. Eu vou te afirmar, a glória que rodeia Deus é pouco para aquilo que Ele verdadeiramente é. E canto lemanto de canto.
Não é qualquer boca que Deus encontra que possa falar essas coisas. Aproveita as pérolas que recaem no teu colo, porque elas recaem no teu colo, mas a responsabilidade de zelar por elas é tua. Tu nunca pode alcançar o topo da escada se não subir um degrau após o outro. Cheguei um pobre na escola, na igreja, mas eu caminhei em fidelidade, irmão. Tinha meninas, eu não fui careca a vida toda não, nem fui feio assim a vida toda. As meninas queriam namorar comigo muitas vezes, e eu dizia assim para elas: não posso namorar contigo. Mas você não é solteiro? Sou. É desimpedido? Sou. Tem filho lá fora? Não. Mas não posso, porque se eu começar a namorar contigo hoje, eu não estou vendo você como minha esposa. Então eu já vou começar a namorar contigo, planejando já o dia que eu vou dizer para você: ó, valeu, foi até aqui, tchau. Eu não posso ser infiel, eu não posso ser injusto. E muitas pessoas se apaixonaram mais ainda por mim, disseram assim: poxa, você realmente tem caráter. Eu falei: pois é, você é bonita, tal, mas eu não vejo direção de Deus para a minha vida contigo. Ao contrário de outros, né? Na igrejinha batista, por exemplo, tinha um camarada lá que ele queria namorar todas as meninas da igreja. Hoje ele paga. Bendito é o Deus vivo, que faz todo homem colher da semente que plantou. Você pode se alegrar nisso? Bendito é o Deus vivo, que faz todo homem colher da semente que plantou. Bendito Deus, que não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, é disto que ele ceifará. Bendito é o Deus. Essa justiça de Deus me deixa sem fôlego, em êxtase. Então, meu irmão, muitas meninas chegaram para mim com história de namoro. Eu disse: não posso namorar contigo, porque eu não te vejo como a futura mãe dos meus filhos. Eu não olho para o futuro e não me vejo contigo aos meus olhos tão agradável lá no futuro. Então não vou namorar com você. Aí dentro da igreja todo mundo tinha namorado e namorada e blá blá blá, e eu não. Mas eu era namorado de Jesus, apaixonado por Ele. Vivíamos num namoro constante, eu e Jesus. E Jesus remodelando o meu caráter, os meus princípios. E mesmo com uma roupa furada, um tênis furado, mesmo ralando a pé para a igreja, eu era fiel a Deus. Quando fui para o seminário ainda era pobre. A situação melhorou um pouquinho, estava trabalhando e tal, mas ainda era pobre. Não tinha certos recursos. Era final, tarde da noite, às vezes o seminário acabava às 11 horas da noite. Todo mundo entrava no seu carro e e até gente que ia passar aqui pertinho do bairro de Santo Cristo. Todo mundo entrava no seu carro. Tinha gente que não gostava nem que as pessoas entrassem com o pé sujo dentro do seu carro. Seu carro era só para a sua família, e a sua família não eram todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Então, enquanto todo mundo ia no seu carro, eu ia para o meu ponto de ônibus. E dia de chuva, dia de frio, dava no mesmo, todo mundo indo para o seu carro. A paz, irmão, a paz, o temporal caindo, cada um entrava no seu carro, e lá ia eu para o meu ponto de ônibus. E foi um dia, debaixo de um ponto de ônibus desse, debaixo de uma amendoeira, que eu olhei aquela situação terrível, aquele frio, aquele vento de congelar as orelhas, e eu disse: Deus, isso aqui é uma loucura. E aquelas balas traçantes passando assim, que eu estava num ponto de ônibus, debaixo de uma favela, aquelas balas traçantes passando assim, aquele negócio vermelho. Eu disse: Deus, isso aqui é uma loucura. Eu aqui nesse lugar, isso é uma loucura. Mas eu disse para Deus: se a Bíblia for a palavra de um Deus vivo e vencedor e verdadeiro, amanhã eu serei um homem vencedor, porque a partir de hoje eu vou apostar minha vida mais do que nunca nesse livro,
que se esse livro não for a palavra de um Deus vivo e verdadeiro, amanhã eu serei mais um encontrado debaixo de um viaduto. O que você acha que essa palavra é? E eu continuei como pobre, e um dia ainda como pobre, passando uma situação terrível, cheio de receita no bolso, um profeta, fui numa igreja distante, onde eu nem sei mais onde fica, e um profeta que passava pelaquele lugar, não era nem membro daquele lugar lá, um homem que foi chamado para pregar lá, e ele pregou, deu uma palavra, e no final ele foi entregar profecias, e veio até onde eu estava no banco. E eu tinha uma chave de um carro velho, que de manhã não pegava de jeito nenhum, às vezes nem empurrando, eu tinha que deixar ele lá e seguir a pé. Eu tinha uma chave daquela no bolso, e tinha um celular daqueles tijolinho, que meu pai me deu de presente. E um homem chegou perto de mim e falou assim: eu estou te vendo aí, com esse celular e com essa chave de carro, mas você não tem nada. E eu falei: é Deus. O Deus que não seguia por aparência da chave de um carro, nem de um celular. Um Deus que conhece o homem na sua essência e estrutura. Um Deus que fala e sabe com quem fala e sabe de todas as coisas. Eu estou vendo tudo aí, disse ele, mas você não tem nada. E aquela palavra soou de uma maneira forte. Eu falei: lá vem chicote, mas seja feita a vontade do Senhor. Me encolhi no banco. Sabe por quê, meu irmão? Não adianta querer levantar a cabeça quando é Deus que fala. Bota a cara no pó, que pode haver esperança. Mas não veio repreensão. Ele disse: tu não tens nada, mas assim te manda dizer o Senhor. É aí mesmo que eu te quero, é aí que eu estou tratando contigo. E Deus foi agindo, irmão. Deus foi agindo. Fiquei sem carro, Deus moveu umas coisas, passei a ter outro carro velho, um 83, e a luta de tudo que é jeito, dificuldade de tudo que é jeito, mas uma coisa foi marca na minha história: fidelidade a Deus e respeito aos meus irmãos. Isso foi marca na minha vida, que é até hoje: fidelidade a Deus, respeito aos meus irmãos. E um dia, ainda nas lutas, desde que eu me converti, a minha vida foi de luta. A minha vida foi de luta, até quando Deus disse, um dia lá numa congregação, que já nem existe mais: assim diz o Senhor, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Por que Deus não escolheu ninguém rico? Por que Deus não escolheu ninguém com mais condição? Carros para se deslocar? Por que Deus não escolheu? Não, Deus não estava procurando quem tinha recurso para fazer a sua obra. Deus estava procurando quem tinha caráter, princípio, fidelidade, quem estava disposto a morrer pela sua obra, dar a vida, mas não negar os seus conceitos. Hoje, meu irmão, o cara pobre que eu fui não existe mais, hein? O cara pobre que eu fui, que não tinha um sapato, que não tinha uma roupa, que não tinha qualquer coisa, esse cara não existe mais. Eu tenho 2 carros ali e posso colocar mais 2 bem melhores do que eles no lugar. Sabe por quê? Porque o Deus desta palavra é verdadeiro, é fiel, dá a palavra e cumpre, mas você tem que se enquadrar. Você tem que olhar para a sua vida e ver há quanto tempo você está correndo atrás de migalha. Para! E diz: Deus, o que está errado na minha vida? Só sairei daqui quando o Senhor me contar. Me fala, Deus, tem misericórdia da minha alma. Senão, meu irmão, você fica aí, comendo migalhas que caem das mesas. E tem mais, fica se iludindo, sabe por quê? Porque às vezes a migalha te sustenta, te faz atravessar dia após dia. Para de comer migalha. Colocarei você por
Cabeça e não. O que é cabeça? É quem lidera. O que é a cauda? É quem é puxado pela liderança. Deus quer que você lidere e não que seja liderado. Entendeu? Deus quer que você lidere. É para isso que Deus te chamou, para liderar. O que disse Moisés? Quando disseram: Senhor, estão profetizando, proíbe-los. Não, quem dera que todo Israel fosse profeta, que recebesse do Senhor e que Deus lhe desse do seu Espírito. Você não tem o Espírito para que ele seja mudo dentro de ti. Você tem o Espírito para que ele fale dentro de ti e te dê a direção. Mas alguns têm até o Espírito, mas ele não pode falar, porque a nossa vida espiritual tem vários níveis. Uns têm o Espírito, acabou, só tem. Outros têm o Espírito que fala com eles. Outros têm o Espírito que lhe dá visão, lhe dá direção, lhe dá a palavra, lhe dá entendimento, lhe dá revelações. São os níveis espirituais da nossa história, da nossa caminhada. Hoje, meu irmão, eu quero falar isso para o mundo inteiro ouvir. Eu não sou pobre. Quando entrei na igreja, era um pobre coitado, roupa rasgada, sapato furado. Eu não sou pobre. Pobre não tem o que eu tenho. Vou repetir: tudo isso aí debaixo dos teus pés é a casa que eu moro, muito confortável, muito boa. Mas quando eu cheguei na igreja, eu não tinha uma casa. Mas Deus é fiel à sua palavra, e eu sou testemunha de que a sua palavra é eficaz. A sua vida vai mudar, sabe quando? Quando você mudar, quando você se enquadrar. Você está pronto para a obra? Quanto tempo você está na igreja? Posso te chamar agora aqui na frente para fazer uma oração? Você vai tremer ou você está firme no espiritual? Fazer uma oração na frente da igreja, isso vai te fazer tremer? Se te faz tremer, tu não estás pronto para as coisas espirituais. Um crente que está 5 anos dentro da igreja não é capaz de chegar na frente e fazer uma oração. Sabe por que muitos crentes não são capazes de chegar na frente da igreja e fazer uma oração? Porque dentro das suas casas não a fazem, não tem intimidade com esse Deus. Ignoram a palavra. Deus, meu irmão, tem projetos para a nossa vida. São projetos de que nunca precisemos pedir nada de ninguém. Nós em si nos sustentamos muito bem, porque Deus olha para nós e nos vê como uma nação. Uma nação, a promessa que estava sobre Israel não está mais. Israel hoje é uma miséria, Israel hoje é uma desgraça. Israel hoje é maldição, como Jesus amaldiçoou a figueira. É isso, Israel. Mas a promessa não se perde. Como você já viu, que as capas daqueles que caíram vieram para nós, as armas daqueles que negligenciaram vieram para nós, e as promessas daqueles que a perderam vieram para nós. Deus diz para a geração Jesus Cristo: vou te colocar por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo. Agora, Paulo diz: nem todo aquele que é de Israel é um verdadeiro, nem todo aquele que está na geração de Jesus Cristo é verdadeiramente um cristão. É isso que você tem que ser, cristão de verdade, a toda prova, a todo custo. Vê como Deus tem feito nesse lugar. Alguns têm que renunciar filhos, têm que renunciar casamento, têm que renunciar parentelas, têm que renunciar tudo, enquanto outros estão se regalando no meio de espíritas, católicos, como se fosse tudo normal. Estão deixando as coisas de Deus para compactuar com essas coisas. Longe de nós tal coisa, meu irmão. Até
atente muito bem para o caminho ao qual Deus te chamou. Procure sondar no caminho que Ele te colocou. Procure entender se você está trilhando aquilo que Deus traçou para a sua vida. Vai para Mateus 6,6. Resolve a tua vida, resolve a tua história. Essa promessa de Deuteronômio 28 é uma aliança de Deus. Passa, outra coisa, um detalhe que eu queria ressaltar. Deus chamou Israel, libertou, mas a promessa, a aliança estava lá no monte, não estava? Entre a libertação e a promessa, o que é que tinha no meio? Um deserto. No deserto teve inimigos, no deserto teve fogo abrasador, no deserto teve serpente, no deserto teve rebelião. Entre a libertação e Deus te dá a promessa, tem tudo isso no meio para você passar. Deus te liberta, mas você, quando é liberto, ainda não é digno de receber uma promessa de Deus, uma aliança, um pacto com Deus. Deus não faz aliança e pactos com qualquer pessoa. Depois que passaram por tudo aquilo do deserto, encararam, venceram um monte de coisa louca, chegaram no pé do monte e receberam a promessa bilateral. Israel fracassou, não entendeu que precisava levar as coisas de Deus muito a sério. Até filhos de sacerdotes, como os filhos de Arão, não entenderam. Tem gente que não entende, está convivendo ali no meio e está pensando que as coisas são brincadeiras. Ah, o meu pai é, eu também sou. Não, nesse reino cada um é o que Deus faz de cada um. Ninguém pega carona em nada de ninguém. Eli tinha filhos, Eli era um e os filhos dele. Nada a ver com o que Eli realmente era. Então, meu irmão, eu quero hoje falar sobre a grande glória de Deus em trazer riquezas às nossas vidas. E de riquezas, como eu tenho testemunhado aqui para você, que nós nem sabemos de onde surgem, mas elas vêm às nossas mãos. Você não pode ficar vivendo uma vidinha. Deus quer fazer de você um depósito. E nesse depósito Ele vai jogar coisas espirituais e vai jogar coisas naturais. Ele vai colocar recursos e mais recursos sobre a tua vida, sobre a estrutura da igreja, sobre tudo. E tem mais, essas coisas serão usadas por 1000 anos. Não esquece disso. Serão usadas por 1000 anos. E nem sequer essa ficha na vida de muitos não caiu. Tem gente que é membro da geração Jesus Cristo, escuta esse chicote. Tem gente que é membro da geração Jesus Cristo e está pensando em deixar heranças para os seus descendentes. Sabe por quê? Porque está na hora de você descobrir que nunca foi parte do reino de Deus, senão deixaria a sua herança para uso do reino de Deus, que vai ser implantado por 1000 anos. Você precisa se ajustar, você precisa entender as coisas espirituais, você precisa pagar o seu preço, você precisa ir lá no seu cantinho, resolver, entender as coisas com Deus. O que Deus te deu, se é que você diz assim, Deus me deu, se Deus te deu, você vai ter que devolver quando você sair dessa terra. Se Deus te deu, você vai dar para quem? Se Deus te deu, você vai deixar para quem? Tudo que Deus deu à geração de Jesus Cristo e à minha vida pessoal vai ficar tanto registrado, quando nós voltarmos no milênio, teremos autoridade para tomar o que quisermos. O que quisermos. Seremos superiores ao exército, marinha, aeronáutica, superiores a todas as armas, superiores a qualquer polícia. Quando voltarmos no milênio, seremos superiores a tudo isso, mas não vamos agir com arbitrariedade.
quando eu partir dessa terra, vai ficar tudo registrado em cartório, a quem pertence isso e quem vai voltar para tomar essas coisas. É sério isso? E você, quando partir dessa terra, para quem ficarão os seus bens? Tem que devolvê-los àquele que entregou nas tuas mãos. Isso vai revolucionar o mundo. Vai chegar uma hora que Deus vai nos dar a direção e nós começaremos a correr nos cartórios. E os camaradas dos cartórios vão ficar loucos. Que isso, essa gente toda fazendo esse negócio? Que coisas são essas, desses patrimônios deixados em nome do rei de Jerusalém? Quem é esse rei de Jerusalém? E alguém vai nos perguntar: vem cá, você é o 20º que chega aqui, quem é esse rei de Jerusalém? Esse rei de Jerusalém ainda não está reinando, mas ele virá breve, falta pouco tempo. Irmão, acredite, os projetos são gloriosos. Você não foi chamado para ficar vivendo migalha. Agora, pastor, não deu muito certo para mim, eu tenho lutado tanto na vida, eu tenho me desesperado, clamado e orado, e a minha vida tem sido sempre no vermelho, tem sido sempre uma migalha. Então, meu irmão, procura ouvir melhor, porque parece que você está seguindo um outro Deus e não o meu, porque o meu é verdadeiro. Ele me pegou um pobretão e fez de mim o que eu sou hoje. Ele me pegou um cara sem nada e deu a mim tudo que eu tenho hoje. Me deu conforto, me deu roupas, me deu carro, me deu casa, deu a mim tudo. Você precisa se ajustar. Se ajuste, que você vai ver que a promessa dele não é para 1, nem para 2, nem para 3. A promessa é para todos, mas todos aqueles que se enquadram, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam. Então, meu irmão, a minha vida, eu tenho certeza que ela é um testemunho. A minha história é um testemunho de que essa palavra, de que esse Deus é vivo e essa palavra é eficaz. Muita gente já falou comigo, uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, as pessoas viam: não, irmão, que a gente está lutando aí, mas não estou vendo resultado. Já teve gente até me chamando para Macumba. Eu digo assim: vai lá, irmão, você deveria ir. Não, irmão, tu está me aconselhando aí para Macumba? Pelo jeito que você falou, eu estou vendo uma esperança sua na Macumba. Vai para Macumba. Pode ser que o diabo te dê coisas sem você merecer, sem ter caráter. Agora, se você quer receber coisa de Deus, tem que ter caráter, moral e vergonha na cara. Se Deus não te deu, é porque você não tem dignidade para receber, dizia eu para ele. Por que ele deu a mim e não deu a você, se a Bíblia diz que Deus não faz? Se Deus não faz acepção de pessoas, se ele honrou a mim e me deu, ele tem que dar a ti também. Agora, eu passei no deserto, nas covas e nas fornalhas, eu recebi coisas de Deus porque eu aguentei a humilhação, ser escorraçado, ser tratado como um nada, como um ninguém. Eu aceitei. Você tem que aceitar também, porque a sua hora vai chegar. Agora, pastor, já tem 15 anos, já tem 20 anos, eu acho que a sua hora não vai chegar, eu acho que ela já passou. Sua hora já passou, irmão. Você precisa analisar e ver a direção de Deus para a sua vida. Não ouses pensar que você pode chegar dentro da igreja e agir conforme você quer. Ontem nós falamos essa frase: quem segue o seu próprio caminho nunca seguirá Jesus. Quem segue o seu próprio caminho nunca seguirá Jesus. Você precisa ver se o caminho, se os planos que você está seguindo são os seus ou se Deus está nesse negócio. Jesus contou uma parábola. Falou assim: olha, um homem tinha 2 servos. Um lhe devia 10 denários, não sei se os números eram esses. E o outro lhe devia 5 denários.
Simão, quem vai amá-lo mais? Aí Simão diz assim: eu suponho que é o que devia mais. Aí Jesus falou assim: você está correto. Por isso eu te digo que os muitos pecados dessa prostituta foram perdoados. Ela derramou unguento sobre os meus pés, chorou nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos por causa dos seus muitos pecados. Então, a quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Agora, você considera, meu irmão, que você estava num caminho do inferno e Jesus te apontou um caminho da luz? Você acha que isso é pouco ou muito? Qual era a tua dívida perante Jesus? O pouco ou muito, meu irmão, é a visão dos homens. Porque todos nós estávamos incluídos, como a Bíblia diz, que todos nós pecamos e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado para todos nós era... Mas o dom gratuito de Deus para todos nós é... Deus te perdoou pouco ou muito? Tu vai amá-lo pouco ou muito? Desperte o teu amor por Jesus Cristo, irmão. Não deixa a igreja virar uma rotina na tua vida, não deixa Jesus virar um slogan, não deixa Deus virar uma palavra rotineira, não faz isso. Traga sentimentos quando se envolver com as coisas do reino de Deus. Se apaixone por Jesus. Você sabe o que é paixão? Já se apaixonou por alguma mulher? Já se apaixonou por um filho? Já se apaixonou por um neto? Sabe o que é paixão? Essa paixão maior ainda do que filho, mulher e neto, você tem que ter por Deus, porque Ele te perdoou muita coisa. Ele fez grandes coisas por ti, como diz a Bíblia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas essa ferragem que está aí, ela custa 10 mil reais, com a sua mão de obra. Só aí sobre a sua cabeça temos mais de 20 mil reais. Essas câmeras aqui, agora eu nem sei quanto custam. Quando eu comprei custava 4 mil cada uma, nós temos duas. Essa câmera que vai na mão do meu filho ali custa 7.500 reais. Eu queria que o Joãozinho viesse à frente aqui tocar, mas como que ele ia tocar? Só tinha um teclado. Eu fui na internet, entrei no site e mandei entregar um teclado aqui. Tudo que eu quiser fazer nesse lugar tem recurso para fazer. Porque o Deus desse lugar é verdadeiro. Não é miserável, não tem pacto com político, não precisa. Nenhum tijolo dessa construção foi doado por político. Foi dado por dízimos e ofertas do povo de Deus, pelo povo santo. Aqui não tem oferta de católico nem de espírita. Pessoas da minha própria família e outros conhecidos. Posso mandar o dízimo para a tua igreja? Não. Se a tua vida não está aprovada, a tua oferta também não está. É aqui andamos com o Deus verdadeiro, não precisamos de nada. Aqui podemos padecer as afrontas, as cadeias, as algemas, as pancadas, porque nada tira o nosso gozo, nada tira a nossa alegria. A gente sai pelas ruas jubilando. Deus nos fez dignos de sermos açoitados pelo seu santo nome. Nós podemos depois dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. É assim que Deus quer fazer de você, um independente. Mas assume que se isso não tem acontecido, é culpa tua. A igreja não é para pecador, é mentira o que falaram. A igreja é para os santos, porque está escrito que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então a igreja é para justos e santos. As coisas que tem dentro da minha casa, se for botar na ponta do lápis, tem uma fortuna. Eu tenho ar-condicionado em todos os quartos, porque eu sou testemunha.
testemunha de que esse Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Não interessa preço de equipamento, eu vou e compro. Os nossos microfones são os melhores. Esse aqui é AKG. Vai pesquisar na internet, microfone AKG. Pesquisa aquele lá, vocal, pesquisa. Você vai ver que nós estamos trabalhando com uma linha de microfone ótima, perfeita, perfeita. Se quiser montar um PC, o PC que o meu filho, Samuel, faz edição lá embaixo, custa uma fortuna. A placa-mãe, o sistema de refrigeração, os LEDs que ele quis enfeitar, o teclado, o mouse, custa uma fortuna. Sabe por quê? Porque Deus é verdadeiro. E é fiel, aquele que lhe é fiel. Como ele chamou, ser fiel até a morte. Aqui não tem falta de nada. Se alguém lá fora disser que eu tenho falta de alguma coisa, cospe na cara dele por mim. É mentira, eu não tenho falta de nada, eu sou rico. Eu sou rico. Estou planejando desfazer daqueles 2 carros. Estou querendo comprar carro zero. E se assim eu sentir que seja Deus querendo, vou comprar, e daí? E sou tão fiel que Deus não mandou abrir uma conta em nome da igreja, mandou abrir no meu próprio nome. Durante anos ficamos com a conta no meu nome, e hoje estamos no nome de outra pessoa, só por causa das tramas jurídicas que existem lá embaixo. Porque eu sou fiel. Toda a fortuna do mundo Deus pode colocar na minha mão, porque eu sou fiel. A riqueza não me seduz, o brilho do ouro nunca vai ofuscar a glória de Deus nos meus olhos. Eu sou fiel, eu decidi ser fiel, eu decidi morrer por esse Deus maravilhoso. A maior herança que Jesus Cristo me deu é algo que se chama paz. E com essa paz eu posso morrer pelo Evangelho e morro em paz. Caluniado, difamado, perseguido, não interessa, não interessa. Acredita, tu estás numa igreja rica, não só rica pelos recursos que Deus deu, mas rica porque aqui você ouve Deus falar contigo. Essa é a maior riqueza que nós temos aqui. Então, irmão, fica de olho. O que sair de tecnologia de ponta aí no mercado, pode acreditar que nós teremos nesse quadrante. Tem mais. Nós não temos várias propriedades espalhadas, sítios, chácaras e terrenos. Não temos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não mandou comprar. Só por isso. E eu quero dizer que esse ministério é rico, é próspero, tem tudo, tem sobrando. E vou dizer uma das coisas que eu mais tenho me alegrado nesse ministério, é eu poder ajudar o meu próximo. Temos ajudado aqui a balde, sem pensar 2 vezes, meta a mão no bolso, toma aqui, irmão, toma aqui, irmão. Ah, pastor, estou pensando em fazer uma obra lá na minha casa, chama lá o pedreiro, eu pago algumas diárias. Quanto está precisando de cimento? Está aqui. Isso não tem dinheiro que pague isso, não tem nada que pague isso. Eu fui chamado com essa bem-aventurada coisa de mais é dado que receber. Isso ferve na minha alma. Eu e Jesus somos um. Está entendendo, meu irmão? O que tu precisa? Tu pode vir diante desse púlpito que tu receberás, mas vem e mostra nas tuas mãos a tua fidelidade, mostra a tua honra, mostra o teu respeito ao teu irmão. Se tu não respeita o teu irmão, não vem querer dizer que tem Deus, como diz João. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, desde agora está em trevas. Nunca esqueça isso e proclame isso.
a conta lá da igreja no nome do pastor, o pastor é rico, mas tu está fazendo o quê? Eu estou lutando pela minha vida para ser fiel que nem ele, um dia chegará a minha hora. Eu vi muita gente entrar no seu carro, meu irmão, enquanto eu ficava lá no ponto de ônibus, fugindo debaixo de uma árvore que nem guarda-chuva não tinha. Hoje eu entro no meu carro com piloto automático, Bluetooth, toca fita, toca CD, toca pendrive. É só apertar o botão guia, no botão viagem sem cansar nada. Sabe por quê? Porque a palavra que pregamos neste lugar, esse Deus que anunciamos neste lugar, é fiel e é verdadeiro. Deus, quando me chamou e prometeu, disse: vai para tua casa, faz a minha obra que eu vou te abençoar e não vai te faltar nada. Ele não me mandou nem entrar em algum curso, não me mandou nem pesquisar o mercado. Ele disse: faz a minha obra que eu vou te abençoar. Simplesmente assim. O que te falta? Está te faltando alguma coisa? Se está te faltando alguma coisa, eu vou dizer outras coisas que estão te faltando. Está te faltando horas de oração, está te faltando estudo, está te faltando fidelidade, está te faltando respeito ao teu próximo. Sem essas coisas não tem cristianismo não, meu irmão, é ilusão. Nunca diga tenho Deus, quando na tua mente mostrar que você está louco pela morte do teu irmão. A morte é o próprio Deus que diz: eu vou abater os ímpios, e eles se tornarão cinza debaixo dos vossos pés. Os ímpios Deus vai abater, mas o irmão que está lutando contigo, aquele que tu está vendo fiel, que diferença tens tu com ele? Se ele tem o mesmo espírito que você. Sente um instante, vamos ouvir os nossos profetas. Irmão Marcos. Alô? Amém. Mestre, no momento dos comentários, e você falava da estrutura do templo e das vigas, me apareceu o número 12, você falou, inclusive, de 12, não me lembro, era cerca das vigas, né? Me apareceu o número 12 como uma chave. Deus manda te entregar esse número 12. E o Senhor me disse, e aqui, este local é o quintal da casa de Deus. Deus deixa aqui como o quintal da casa dele, onde ele passeia, onde ele sente prazer em estar. É o único lugar no mundo que Deus sente prazer de estar aí, é o quintal da casa de Deus. Deus manda dizer isso nessa manhã. Amém. É aqui. Deus me mostrou sementes, pastor, que caía sobre a terra bem lentamente. Essa semente é símbolo da palavra que foi entregue hoje. E algumas dessas sementes caíam em terra, mas não germinavam, não gerava nada, fruto, nada. E outras já caíam em terra e germinavam, e crescia árvores fortes, robustas, e com muitos frutos. Deus me deu essa visão até aqui. Pastor, queria só contar uma experiência hoje. De ontem para hoje, eu senti muita dores fortes no peito, e eu não estava conseguindo nem respirar. E eu vim subir o morro para chegar na igreja, e sentei aqui, e eu
Eu tenho esse costume meu, eu gosto de cantar e adorar a Deus, mas eu não estava conseguindo porque não tinha força, me faltava respiração. E não estou sentindo mais dor nenhuma. Eu queria deixar isso aqui, dizer isso hoje, porque Deus é real. O Deus deste lugar é vivo e Ele é real. Até aqui. Naquele louvor, sonho de Deus, eu via, mestre, um baú que eu tinha visto aqui há 2 cultos atrás, ou não me lembro, com moedas de ouro. E esses baús tinham chaves para serem abertas. E eu vi que o Senhor abria essas moedas, e essas moedas eram distribuídas para alguns, não para todos. E foi muito tremendo quando o Senhor abriu a palavra em Deuteronômio 28, eu fiquei impressionado, que foi exatamente o que eu vi no louvor. Era exatamente esta palavra. E essa palavra, ela feriu muitos fora desses quadrantes e alguns poucos aqui dentro. E eles tomaram essa palavra como uma espécie de material para eles. E eu via uma grande mão no céu, e essa mão tinha cordas, e essas cordas tinham laços no pescoço, e essa mão mexia eles trocando de um lado para o outro, ora enforcavam, ora afrouxavam. Impressionante essa visão durante a palavra. Isso aconteceu com os que estão fora desses quadrantes, com os que já saíram daqui, os chamados rebeldes, que saíram desta casa. Louvado seja o Deus da geração Jesus Cristo, mestre. Amém. Mestre, após o irmão Samuel ali louvar a Deus, o Senhor começar a falar, Deus me mostrou seres humanos. Eu não via a face deles, a qual via o sangue correr pelas veias, pulsar de uma maneira tão forte, que ia para o cérebro, e a cabeça desses seres humanos explodia, ficava o corpo sem a cabeça. Quando ela explodia, mestre, caía ao lado de cada ser humano como cinzas, e vinha um anjo, mestre, e com uma vassoura e varria essas cinzas, colocava em uma pá e jogava em um abismo essas cinzas. Foram vários seres humanos. Amém, até aqui. Essa obra é tremenda, irmão, não tem miséria não. Esse sax aqui deve estar custando hoje no mercado R$1.400. Meu filho falou: pai, queria comprar sax. Eu falei: quer comprar mesmo? Vai tocar mesmo? Vai aprender mesmo? Vai lá na internet, está aqui o cartão, compra. Porque esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Essas caixas de som aí, tudo tem valor. Se sair somando, eu não estava gostando do som da outra caixa. Eu falei: eu vou trocar essa caixa. Não estou gostando do som dela, que ela é multiuso, vou comprar uma caixa específica para o violão. Fui lá, quanto foi essa caixa? Quem lembra? R$1.500. Cheguei lá, quando abri a bolsa para parcelar, o camarada falou: a gente faz até em 10 vezes. Eu falei: não, faz aí em 6 vezes. Aí ele disse assim: tá, me dá um cartão. Quando eu peguei, eu falei: deixei a bolsa em casa. O cartão de crédito ficou em casa. Falei: passa no débito mesmo, R$1.500. Esse é o Deus que eu sirvo. Porque eu sou fiel. Se Deus sair pela terra para fazer justiça,
eu corro e entro no caminho dele. Não sou Adão, não. Se Deus vier na viração do dia, eu não fujo, eu corro para Deus, que eu não devo nada. Eu sou fiel. Tem mais. A minha esposa cozinha, minha esposa faz comida, mas a hora que ela não quiser fazer, qual restaurante você quer ir? Vamos lá. É assim que Deus chamou a minha vida. Não saio para almoçar em shopping toda hora. Primeiro, que ninguém nem gosta disso, mas temos recurso para fazer. Eu sou exemplo de fidelidade e sou exemplo para você do quanto Deus é fiel, do quanto Ele abençoa um pobre, coitado e miserável. Se Ele fez comigo, Ele é o mesmo. O mesmo sangue derramado por mim foi derramado por ti. O mesmo Cristo que morreu por mim e me amou, te amou a ti também. Acerta a tua vida e tu vai parar de comer migalha. Não vai depender de nada de ninguém, não vai precisar de nada de ninguém. Acho que tem gente até que pensou, né, que Jesus ia expulsar, como ele falou desde 2018, Jesus ia expulsar uma massa daqui, que ele falou, tem uma grande seleção para fazer nesse lugar. Começou a falar em 2018, agora 2019, até hoje Jesus está botando gente para fora. Eu já perdi as contas de quanto Jesus falou. Alguém pode pensar assim, as ofertas da igreja vai diminuir. Ei, louco! A oferta da igreja aqui, o que nós damos para Deus e Deus nos retribui, é adoração, é fidelidade, é amor. E quem dá isso para Deus não tem falta de nada. O maior prazer que eu tenho é dobrar os joelhos e dizer: bendito é o santo nome do Senhor. Nada supera esse prazer na minha alma. Se Ele tem sido fiel comigo, que fui um pobre, hoje não sou pobre. Não sou pobre. Jesus Cristo fez de mim o que eu sou e deu a mim o que Ele tinha para dar. Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele deu a mim, Ele dá a ti. Se enquadra. Se enquadra. Ah, pastor, a minha profissão não tem mais no mercado. E o teu Deus depende de mercado? Não, porque a infração no reino de Deus tem infração. O Brasil entrou em crise. Qual foi a profecia dita a nosso respeito quando Deus falou pela boca do irmão Rômulo? O país vai entrar em crise. Preparem-se para quê, irmão? Para prosperarem. Não foi isso dito 2 vezes nesse ministério? O país vai entrar em crise. Preparem-se para prosperar e conquistar. Porque o nosso Deus não depende de país, não depende de administração, não depende de presidente, não depende de crise. Você tem que sair daqui hoje entendendo que se você se enquadrar, Deus fará contigo o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Essa é a mensagem de hoje, meu irmão. Se enquadra, se envolve, deseja o reino de Deus, não deixa a carruagem passar diante de ti. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu vi quando o Senhor estava falando entre os louvores, e eu vi como se fosse outro do Senhor, saía de dentro do Senhor com uma pena na mão, e ele ia até o púlpito, e o Senhor continuava tocando naquela unção, mestre, e essa pena era azul, e esse anotava alguns nomes com essa pena azul. Amém. Jean Kleber, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode algum homem enganar ao Senhor? Por acaso Deus não vê tudo?
Eu, o Senhor, digo: tudo eu vejo e tudo eu sei. Portanto, gera em ti um caráter verdadeiro, pois senão em pouco tempo eu te visitarei. E digo mais: o Senhor, visitarei a tua casa carnal, pois o lugar que tu estás nunca foi, nem nunca será, nenhum dos lugares aonde tu já tens andado, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra do Senhor para o irmão Luiz aqui de Blumenau. Assim diz o Senhor: vede bem onde está a tua família, pois hoje, pelo púlpito, eu falei contigo, e tu bem sabes disso. Irmão, a promessa diz: estarás por cima e não por, quando obedecerdes todos os mandamentos do Senhor. Muita gente pode olhar e dizer: ah, pastor, tu é o pastor, né? Tu recebe dízimos e ofertas, né? Realmente recebo dízimos e ofertas até de onde nem sei. 20 mil de um lado, 10 mil de outro, 15 mil de outro. Coisa que entra lá na conta e a gente nem sabe, realmente. Mas eu não nasci pastor. O que eu sou é o que Jesus fez de mim. Jesus está olhando para você e não vendo o que você é, mas vendo o que você vai permitir que Ele faça de ti. É isso, irmão. Busque em Deus. Sabe como é que se busca em Deus? Dizendo assim: Jesus, me fortalece, eu quero morrer pela tua palavra. É assim que você vai ser forte. Nós temos um estúdio lá em cima. Eu vou botar esse estúdio a nível de primeiro mundo. Quando as pessoas entrarem nesse estúdio, vão ficar chocadas, dizer assim: que coisa linda. Eu sinto a unção naquele estúdio. Aquele estúdio vai ficar de primeiro mundo, porque eu estava lá em cima conversando com o irmão Rômulo há um tempo atrás, e quando eu conversava com ele, falando sobre aquilo que eu pretendo fazer, ele falou: pastor, vai ser assim, porque eu já estou tendo a visão, já estou vendo as coisas postas. E ele falou: e tem mais, subindo aquelas escadas ali, pastor, eu vi subindo 3 homens. Um eu não sei quem era, mas o que vinha na frente e conversando com o outro, dizendo: olha, foi aqui que tudo aconteceu. Um era o Senhor, e o que vinha conversando com o Senhor era o apóstolo Pedro. E o outro, eu desconfio que seja João, mas não tenho certeza. O que nós vamos fazer hoje já vai servir para quando Jesus voltar. E os apóstolos vão visitar esse lugar e vamos trabalhar para os 4 cantos da terra. Chegamos, fui comprar uma mesa de som. Qual é que nos serve? Essa daqui? Quanto é? Me dá aqui. Eu quero, estou levando. Esse lugar é um lugar onde Deus habita, e aonde Deus habita não tem miséria. Convida Ele para habitar na tua vida, que tu não saberás o que é miséria. Põe a arrogância de lado, põe a altivez de lado, deixa-te pisarem, deixa-te pisarem.
mas reconhece sobre ti os pés de Jesus Cristo. Porque Jesus também humilha. Jesus pisa. Ele repreende, ele corrige, ele açoita a quem ama e a quem tem uma unção de riqueza, porque ele quer cumprir as promessas dele na tua vida. Bendito Deus. Os profetas que têm algo de Deus podem vir à frente entregar em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Mestre, naquele momento que o senhor falou da Rede Globo, Roberto Marinho, lembro bem, Reiki Batista, eu vi um prédio da Globo de 10 andares. Eu via pela parte de baixo um grande anjo com a espada. Ele cortava os 2 primeiros andares, e esse prédio tombava e ficava com 8 andares. Eles perdiam 2 andares naquela palavra que o Senhor disse. Eu tive uma outra visão, mestre, onde eu via o Senhor de pé. Então eu vi a espada do sistema. Impressionante. Essa espada vinha e lhe cortava a cabeça pelo pescoço. E eu via o corpo permanecer de pé. Ele não caía. Então eu via nascer no lugar da cabeça, a cabeça do irmão Reinaldo. Eu via o sistema cortava. Então nascia a cabeça do irmão Alessandro. E o sistema cortava. E nascia a cabeça do irmão Rômulo. E o sistema cortava. E eles iam cortando. E cabeças de irmãos que são fiéis nasciam no corpo do Senhor. E isso durava um tempo, depois eu vi a cabeça do Senhor tornar de volta ao corpo. Louvado seja o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Alguém mais? Não? Amém, meu irmão. Glorifica a Deus. Se apossa da palavra que você ouviu. Jesus te chamou aqui para quê? Para ouvir coisas. Para quê? Para chegar e virar as costas e ir embora. Se aposta, não deixa as palavras passarem de ti. A unção que foi derramada hoje, não deixa, paga esse preço. Vale a pena. Vale muito a pena. Bendito Deus, Pai querido e glorioso. Forças te pedimos para sermos cada dia mais fiéis. Para que a morte não nos assombre, Deus, para que as dificuldades da vida não sejam fantasmas sobre nós, para que, ó Deus, o povo que Tu tens chamado não seja um povo traçando seus próprios planos, não seja um povo pesquisando que faculdade fará, o que há de bom no mercado para se ganhar dinheiro. Louco, porque sábio é aquele que ganha almas. Assim, Deus vivo, possas Tu iluminar, esclarecer, entrar, ó Deus, e cancelar projetos daqueles que Te dão autorização de cancelar, e levantares Tu os Teus projetos e as Tuas planilhas, para que o Teu nome seja glorificado, e nós, Senhor, como seres humanos, possamos ser edificados. Assim, Deus, Te rendemos graças, em nome do Senhor Jesus. Leva o Teu povo, pois nós aqui estamos lutando e sabemos que até aqui somos os Teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.